Oi pessoal do Manual do Jardim, tudo bem por aí? Eu sou a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como cuidar, cultivar, fazer muda do teu crisântemo. Aqui no caso são mini crisântemos, mas olha só, não são a coisa mais linda? Isso que eu só trouxe para vocês 3 cores diferentes de mini crisântemos, tinham muito mais e esses são os pequenininhos, mas tem os grandes também. Enfim, hoje eu vou te dar as dicas básicas para cuidar de qualquer tipo de crisântemo e também caso você tenha ganhado ou comprado um crisântemo e ele tá na tua casa aí de mal a pior, fica até o final desse vídeo que eu te ensino como fazer ele florescer assim de novo. Mas antes de eu começar o conteúdo, deixa eu só te lembrar que a gente tem um curso Horta em Pequenos Espaços para iniciantes, ele tá menos de R$40 e ele é tanto para ti que quer começar uma horta do zero e não sabe como e quer começar do jeito certo para não perder tempo e colher bons resultados, tanto para ti que já começou uma horta, mas não está colhendo muito bons resultados. Então lá a gente explica tudo, poda, pragas, adubação, tudo, rega, todas as dúvidas que vocês possam ter, tudo num curso só. Então a gente se vê por lá, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora pro conteúdo. O crisântemo cresce e se desenvolve melhor em climas mais amenos, ali onde varia entre 15 a 28 graus, mas ele se adapta bem a qualquer tipo de clima, tá? Sobre o sol, o crisântemo ele pode ficar assim exposto ao sol pleno, ou seja, sol que bate direto, contanto que onde você more não seja um local assim muito quente, com sol muito forte. Caso seja essa situação aí da tua casa, você aposta assim numa meia sombra. Lembrando que meia sombra não é penumbra, não é colocar ele na sombra. É colocar ele no local onde não bata sol direto, mas onde ele pegue luminosidade. Aí você pode apostar tanto como embaixo de uma árvore, na varanda, perto de uma janela, onde ele vai pegar assim luminosidade. Isso vai garantir, essa luminosidade ou o sol, vão garantir que a gente tenha floração. Sem o sol não tem como ter isso. Agora, se a meia sombra não for uma opção para ti, porque tu não tem nada com meia sombra, aí aposte em locais onde ele vai pegar ali o sol da manhã ou o sol do fim do dia, algumas horas, porque não vai ser tão agressivo para o teu crisântemo. Uma coisa muito legal também é que uma vez que florido o crisântemo, inclusive para os crisântemos maiores, você pode sim então trazer ele para dentro de casa, numa meia sombra, um pouco menos que isso, que ele vai continuar florido super bem. Mas até dar o botão, precisa de luminosidade. Até porque o crisântemo é uma flor que tem uma alta durabilidade, né? Pode durar até um mês aí, então muito bom. O solo para o crisântemo tem que ser um solo bem rico em matéria orgânica, então apostem aí numa adubação inicial com estercos curtidos ou ainda humus de minhoca. Deve ainda fazer uma adubação de 6 em 6 meses com NPK, um NPK que seja mais rico no fósforo, que é o P. O solo também deve ser bem drenável, tá? Porque ele não vai tolerar encharcamento. Então, se tu achar que a tua terrinha aí da tua casa é muito argilosa, muito compactada, vale fazer uma misturinha de 2 partes de terra com uma parte de areia para garantir que vai drenar bem essa água. Caso tu queiras plantar o teu crisântemo numa jardineira ou num vaso, invista numa camada de drenagem. Não sabe o que é uma camada de drenagem ainda? Eu vou te explicar. Uma camada de drenagem é fazer uma camada embaixo para não cobrir os furos do teu vaso, para que o excesso da água consiga drenar e dessa forma as tuas raízes não fiquem encharcadas e aí elas não vão apodrecer, tá? Isso é uma regrinha de ouro da jardinagem, pessoal. Então como é que você vai fazer essa camada de drenagem? No fundo do teu vaso ou da tua jardineira, que tem que ter furinhos, você vai colocar argila expandida. A gente aqui também usa caco de telha, a gente usa caco de tijolo, a gente usa isopor cortadinho. E em cima disso a gente vai colocar uma manta geotêxtil, uma manta de bidim ou ainda uma fronha velha que você não usa mais e é pro lixo, um pano de prato que estava indo virar pano de chão, um pano levinho. Coloca isso por cima e aí por cima você coloca a terra. Assim você vai garantir que o excesso da água vai conseguir drenar. Muito sucesso. A poda para o crisântemo é uma poda de limpeza. Então você vai remover todas as folhinhas que começarem a ficar secas ou amarelas, bem como qualquer florzinha que você começar a ver que não está ficando mais bonita, você já vai tirando. E não precisa esperar muito. Assim, já olhou e viu que já não está mais muito bonita? Corta, porque essa flor não vai revigorar. Ela vai fazer o quê? Ela vai desperdiçar a energia da tua planta. Então corta para garantir que os botõezinhos que estão vindo vão conseguir virar florzinha. Então a gente não rouba a energia da planta com isso.
Agora a dúvida que todo mundo tem, e a rega? Gente, a rega tem que ser constante. O crisântemo, ele gosta muito de solos úmidos. Como ele é uma planta que tem muita flor, ele dá muito botão em sequência, ele é uma planta que tem que ser mantido bem hidratada, só que você não pode confundir um solo úmido com um solo encharcado. E aí, vamos deixar uma coisa bem clara, você tem que regar sempre que o solo estiver seco, somente se o solo estiver seco. E aí, como é que tu vai saber que o solo está seco? Você vai colocar o dedo ou um palito. Você vai colocar o palito dentro do teu vaso, ele vai até lá no fundinho. Se ele sair sujo, ainda tá úmido, não precisa regar. Se ele sair bem limpinho, quer dizer que tá seco, rega. Nenhuma rega é uma receita de bolo, não tem como eu dizer para vocês que vai ser 2 vezes por semana, vai ser 3, vai ser a cada 2 dias, porque isso tudo depende da estação do ano, isso tudo depende da região do Brasil onde você mora, se tá chovendo, se tá úmido, se tá ventando. Vai depender se a tua planta tá plantada num vaso, se tá plantada no chão, porque plantas no chão tendem a reter melhor, a conseguir mais umidade do que plantas num vaso. Depende se teu vaso é de plástico, se teu vaso é de barro, então gente, não tem. Vai ter que ir lá e vai ter que dar uma conferida. Se você não quiser comprar uma mudinha de crisântemo, como foi o que eu fiz, saiba que você pode sim fazer a sua mudinha através da estaquia. Você vai simplesmente pegar um galho, cortar ele, remover as folhas da base e vai enterrar ele no vasinho. Esse vasinho onde você vai enterrar ele, ele tem que ser mantido úmido e longe do sol. Ele vai ficar numa meia sombrinha ali. Quando você vê que esse galinho aqui tá brotando, quer dizer que ele enraizou. E assim que ele enraizar, você pode ir oferecendo cada vez mais, gradativamente mais luminosidade, até que você possa colocar ele no sol, no local definitivo dele. E é só seguir com as regrinhas que a gente já conversou. E claro que dá para fazer através de semente, mas é um processo bem demorado e as mudinhas são super em conta. Lembrando que, como eu falei no início do vídeo, existem muitas variedades de crisântemos, são muitas mesmo. A de crisântemo maior, ela pode chegar até 1 metro de altura, e essa mini crisântemo ela não vai passar de 20 centímetros de altura, mas os cuidados são os mesmos. Agora, se você ganhou um crisântemo, você comprou no supermercado, por exemplo, e ele tá indo de mal a pior, tá meio capenga, aqui estão alguns motivos do porquê isso pode estar acontecendo. Motivo 1, você ganhou, botou, chegou com ele em casa e colocou ele direto no sol. E isso tá acontecendo dele tá murchando, dele tá ficando meio capenga, porque esses crisântemos, eles são cultivados em estufas, eles ficam dentro do supermercado, eles não estão pegando luz direta do sol. Então o que você vai ter que fazer é uma adaptação na tua casa, ele vai chegar na tua casa e tu vai devagarinho expondo ele a mais luminosidade, mais e mais e mais, até que enfim ele esteja adaptado para aguentar as horas de sol do local definitivo dele. Então essa é a questão 1. Questão número 2, pode ser que o teu crisântemo ele já tá assim precisando de um vaso novo, principalmente quando você vir que as raízes estão assim saindo por baixo do vaso, tá? Se for esse o caso, ele tá bem sufocadinho ali, tá na hora de transplantar ele para um vaso maior, com uma terrinha nova adubada, ou ainda transplantar ele pro chão mesmo, pra floreira, enfim, pro teu canteiro. Se o teu crisântemo tá apresentando muitas folhinhas amareladas, ou ele tá com muito fungo nas folhinhas, pode ser que ele tá úmido demais, então dá uma maneirada aí na rega, confere, só rega sempre que o palitinho sair seco, tá? Porque lembrando que rega excessiva, encharcamento de raiz doente, planta doente, porta de entrada para fungos, doenças, então cuida da rega. Agora, se a tua planta tá bonita, tá verdinha, tudo certo, mas ela não dá mais botões, não tá mais florescendo. Isso é um indicativo que falta sol para ela, falta luminosidade, tá na hora de você ir apresentando ela para mais sol, mais luminosidade devagarinho até ela se adaptar, porque é isso que vai fazer ela florescer. Sem o sol não tem como. E não se esquece, né, gente, de vez em quando você vai ter que adubar a sua plantinha. Ela dentro do vaso não tem como conseguir uma renovação de nutrientes, ela não tá no chão. No chão ainda ela consegue dar uma renovada ali de nutrientes, porque tem outras plantas ao redor, enfim, água da chuva, mas dentro do vaso ela não tem como. Você vai ter que fornecer isso para ela, então se atenta aí às adubações. Pode ser de 3 em 3 meses, pode ser de 6 em 6 meses. Ela é uma planta bem resistente, bem tranquila quanto a isso. As incidências mais comuns de pragas com o crisântemo são cochonilhas e pulgões. Eu vou deixar aqui no card para vocês uma receitinha caseira que a gente já ensinou aqui no canal de como cuidar dela sem ter que botar veneno.
E essas foram as dicas do crisântemo, espero que tenha te ajudado. O crisântemo aqui para nossa família, ele é uma plantinha que já tem história, a gente usa ele há muito tempo nas nossas composições aqui, eu vou deixar algumas imagens, porque ele é uma planta resistente, ele é uma planta tranquila de cuidar, ele é uma plantinha cheirosa, ele vem em tantas cores bonitas, é uma planta que agrada a gente bastante, sim, a gente plantou aqui também no nosso jardim, no meu jardim de flores, que o Dani fez pra mim. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link pro nosso curso. Não deixa de dar uma conferida, porque é muita informação legal compilada num curso prático para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.